a palavra de hoje, né? Estamos naquela série de meditação de João. Então vamos lá, João capítulo 7, nós vamos ler versículos 37 até 44. João 7, 37 a 44, vou ler. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, olha lá, quem crer em mim de que forma? Como diz a Escritura. Então o que vai acontecer? Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Preste atenção, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Por qual razão? Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? E assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então vamos meditar um pouquinho. No último dia, o grande dia da festa. Que festa era essa? Essa festa era a festa dos tabernáculos ou das cabanas. E também era a festa das colheitas. Ela era comemorada num período que haviam as colheitas. Era uma festa que durava uma semana. Uma semana durava essa festa, todos os dias. Se você for ver, esse momento da festa, do capítulo 7 inteirinho, esse é o momento da festa, né? E isso que nós estamos lendo hoje era o último dia, o grande dia, era uma grande movimentação dessa festa que ia ter. Então essa festa tinha um cunho religioso. Jesus está vendo toda aquela movimentação, aquelas pessoas religiosas, a entrada no templo, a saída no templo, todo aquele movimento da festa do povo judeu. Jesus está vendo que todas aquelas pessoas estão naqueles rituais, mas que elas estão vazias por dentro. Elas estão fazendo tudo aquilo que a festa teria que ser feita, comemorando tudo aquilo, mas Jesus olha para dentro dela e está sabendo que todas elas, apesar de ser aquelas festas ordenadas por Deus, que tinham que ser comemoradas, as pessoas que estão lá estão vazias por dentro, estão com um problema dentro. É como nos dias de hoje, você vê uma grande movimentação no meio da igreja evangélica, é festa disso, comemoração daquilo, é culto para aquilo, é campanha para isso, mas se você for ver, a maior parte desse povo está vazio, está inquieto. Muitos estão aprisionados, sem sentido, estão praticando todo aquele tipo de coisa, mas são pessoas vazias por dentro. Quem sabe alguém lá na internet vai nos assistir, está vivendo esse vazio, porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, cumprindo tudo que a igreja pede, somente se for essas igrejas grandes que todo dia tem programações para manter o povo lá dentro o tempo todo. Às vezes ela está fazendo todos aqueles votos que a igreja pede, as campanhas de segunda a segunda que a igreja pede, porém lá dentro, ela não conta isso para ninguém. Lá dentro ela está vazia, a pior coisa é alguém dentro de uma igreja, mas com o coração vazio, sem sentido, praticando tudo aquilo que a igreja pede, mas sem sentido. Então Jesus está vendo isso, está sabendo que essas pessoas estão assim. Então ele diz, né? Jesus se levanta e exclama. Ele se levantou no meio de tudo aquilo e exclamou, né? Com alta voz. O que ele disse? Jesus sabia o que eles tinham por dentro. Então ele disse:
Se alguém tem sede, ó, vocês que estão vazios por dentro, se alguém tem sede aí dentro, não é sede de água, é uma sede de Deus, sede lá da alma por Deus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, venha a mim e beba. Olha o que ele diz: quem crer em mim, de que forma crer nele? Como diz a Escritura. Então repare bem, quando Jesus está dizendo isso, nem João aqui ainda está escrito. O Novo Testamento não tem nada escrito. Que Escritura ele está se referindo? À velha aliança, a todas as promessas que fizeram a respeito dele, aquilo que Isaías disse em Isaías 53, o sacrifício dele, tudo aquilo que no Velho Testamento se referiu a ele. Então a forma de crer nele teria que ser como está escrito nas Escrituras. Qual a forma de nós crermos em Jesus hoje? Como está escrito nas Escrituras? Quais são as Escrituras para nós hoje? A nova aliança, o Novo Testamento. Nós temos que crer em Jesus como a nova aliança, como o Evangelho nos mostra agora, como as cartas de Paulo nos mostram, como Pedro e João nos mostraram. Então, crer em Jesus hoje, como diz a Escritura para nós hoje não é a velha aliança, porque Cristo já cumpriu tudo aquilo. É a nova aliança. Então ele diz, como diz a Escritura, o que vai acontecer no coração dessa pessoa? Rios de águas vivas, ela está no plural, fluirão do seu interior. Agora olha o que João fala, que nós vamos trabalhar em cima disso. Versículo 39. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber. Quem havia de receber o Espírito Santo? Os que nele crescem. Agora olha bem isso. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Por que o Espírito não fora dado? Porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Então aqui nós fazemos um grande paralelo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento ninguém poderia dizer que era templo do Espírito Santo, como nós podemos dizer no Novo Testamento. No Velho Testamento o Espírito Santo não era habitação constante dentro do coração das pessoas, como é no Novo Testamento. No Velho Testamento o Espírito Santo eles não eram templo do Espírito Santo, mas no Novo Testamento nós somos. Como o Espírito Santo atuava no Velho Testamento? Ele se manifestava no rei, no profeta, em algumas poucas pessoas que tinham o ministério do Velho Testamento. Mas se manifestava e não permanecia, era retirado. Ele vinha, agia sobre Sansão. Sansão ficou forte, aquela coisa toda, mas depois o Espírito ia embora. Ele veio sobre Davi, Davi venceu Golias, mas depois o Espírito não era habitação permanente no coração dele. Ele agia sobre o profeta profetizava, mas depois o Espírito se retirava. Mas na nova aliança, depois que Jesus foi glorificado, o Espírito vem e faz habitação permanente no coração do crente. Essa é uma grande diferença. Se na nova aliança, preso nessa natureza terrena, o Espírito habitando em nós ainda temos dificuldade em questão de perfeição, imagine a luta que eles tinham na velha aliança, onde o Espírito não habitava neles, e eles eram obrigados a guardar a lei. É uma diferença muito grande. Então nós temos que entender isso. Olha a diferença. Na velha aliança, o Espírito agia na vida de um ou de outro, não era habitação permanente. Na nova aliança, o Espírito veio para dentro de nós permanentemente. Nós nos tornamos o santuário de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Então, você tem que entender quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é alguém que apaga a personalidade do homem, que descontrola o homem, faz o homem ficar rodando que nem um peão, dizendo que é o poder dele. O Espírito Santo não é alguém que leva a pessoa a ficar fazendo coisas sem sentido, falando coisas desconexas. Para muitos isso
Isso é o poder de Deus. Principalmente para que eu possa falar isso, que eu fui pentecostal. Principalmente para pentecostais. Na cabeça do pentecostal, o Espírito Santo é só revelar, sapatear, rodar, canela de fogo, gritar, rodar, sair que nem aviãozinho no meio da igreja. Isso é tudo uma feitiçaria, obra da carne. Isso não é o Espírito Santo. Eu acreditei muitos anos que isso fosse o Espírito Santo. Mas depois que você vai olhando a Bíblia, você vai ver que ninguém fez isso. Você vai ver que o Espírito Santo nunca apagou ninguém, alguém caiu apagado assim, né? Você vai ver que o Espírito Santo nunca levou ninguém a ficar com canela de fogo fazendo assim, sem sentido. Nem existe canela de fogo no Novo Testamento, sapato de fogo. Onde está escrito sapato de fogo no Novo Testamento? Jesus nunca falou disso, Paulo nunca falou disso. A pessoa pensa que vestindo um sapato de fogo, ela começa, o sapato de fogo começa a fazer ela pular, gente. Isso não é o Espírito Santo, isso é uma feitiçaria da carne. Agora, todos quantos foram cheios do Espírito Santo foram homens sóbrios, inteligentes, que pregaram de uma forma inteligente, não é? Que não fizeram coisas tolas, não negaram Jesus Cristo, e tudo que eles fizeram em cima das Escrituras, falando a verdade. As pessoas cheias do Espírito Santo na Bíblia não enganaram ninguém, não exploraram ninguém, não ficaram de olho no dinheiro das pessoas, não tinham segunda intenção do coração para ter resultados positivos. As pessoas cheias do Espírito Santo foram honestas, verdadeiras, e principalmente elas pregaram Jesus Cristo, elas pregaram a verdade, nunca escravizaram ninguém. Então tem que entender bem quem é o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela se torna mais inteligente, ela passa a ver a vida espiritual de uma forma mais inteligente, ela passa a ter sensibilidade com a verdade, ela se torna mais capaz, porque o Espírito Santo torna ela capaz. Então existe muita diferença de achar que não está batendo o pé, está cheio do Espírito Santo, e a pessoa que não bate o pé, não está cheio do Espírito Santo. Isso é totalmente errôneo. Isso que você tem que observar. E a igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que prega Jesus Cristo, centro da fé de todos, exalta Jesus Cristo. É uma igreja cristocêntrica, onde o pastor não é melhor que ninguém, onde as ovelhas não são melhor que ninguém, entende? Não tem esses falsos apóstolos, esses enganos de doutrinas mentirosas. Isso sim é uma igreja cheia do Espírito Santo. Agora, quer ver uma igreja que não é cheia do Espírito Santo? Pode até falar dele. É uma igreja que dá rosa orada, dá água orada para as pessoas beber, faz culto de fogo, acende vela dentro da igreja, traz água para dar para as pessoas, unge areia, unge sal grosso. Isso é uma igreja que não tem nada do Espírito Santo, só tem demônio, porque lá só se fala disso. Está bem claro isso na sua mente? Então, nós vamos trabalhar nisso aqui, no versículo 39. Olha o que ele diz. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele acreditassem. Agora presta atenção nisso. Porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado às pessoas. Tinha uma promessa lá em Joel, que Deus, num determinado tempo, derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, mas sobre toda a carne, se referindo ao homem que acreditasse em Jesus Cristo. Havia uma promessa que não havia se cumprido, o Espírito Santo não havia sido dado ainda. Então ele diz, até aquele momento o Espírito Santo não havia sido dado. Por qual razão? Porque os preços do pecado ainda não haviam sido pagos, Jesus não havia ainda sido glorificado. Então o Espírito Santo só foi dado, veio para habitar no coração daquele que crê, quando Jesus eliminou o débito do pecado na cruz e foi glorificado. Por isso que o pessoal do Velho Testamento não era templo do Espírito Santo. Então vamos trabalhar em alguns versículos da palavra de Deus, que falam a respeito disso. Então você tem que entender o seguinte, olha, Mateus, Marcos, Lucas, João, até a cruz, o Espírito Santo ainda não havia sido dado.
ainda não havia sido dado. Você tem que entender que Jesus está cumprindo a lei, está falando um montão de coisa, ensinando um montão de coisa. Nem mesmo aqueles discípulos que estavam lá ainda tinham o Espírito Santo. Eles iriam receber o Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, lá na frente ainda. Tem que estar bem claro isso na sua mente. Então, vamos trabalhar nisso. Vamos lá. Atos capítulo 1, vamos lá, Atos 1. Atos capítulo 1, nós vamos ler desde o versículo 1 com bastante calma. Jesus já havia ressuscitado, Jesus passou, depois da sua ressurreição, 40 dias com os discípulos, falando e ensinando as coisas referentes ao reino de Deus. Olha bem, Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora olhe bem. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando o que? Das coisas concernentes ao reino de Deus. Para aí. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias. 40 dias. Ele não foi para o céu direto. Ele apareceu aos discípulos. E o que ele falou, o que ele pregou, o que ele ensinou aos discípulos durante esses 40 dias? Olha lá. As coisas referentes ao quê? Ao reino de Deus. Então Jesus durante 40 dias ficou falando para aqueles discípulos as coisas referentes ao reino de Deus. Continuando. Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus está dizendo, Jesus ordenou que eles ficassem em Jerusalém, não se ausentassem, não fizessem nada, até que a promessa do Pai viesse sobre eles. Qual era a promessa do Pai? Que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Eles tinham que aguardar. Houve um tempo que eles tinham que esperar a vinda do Espírito Santo. Joel ainda não havia se cumprido. Jesus havia morrido na cruz, não voltou para o Pai, vai ser glorificado lá no céu. Então estão esperando a promessa se cumprir, que o Espírito Santo vai ser derramado. Eu lembro quando eu comecei no caminho da fé, me diziam isso: agora você aceitou Jesus, você tem que ficar esperando o Espírito Santo. Quanto que eu fiquei esperando esse tal do Espírito Santo? Sempre, naquele tempo tinha cultos de espera, era um culto durante a semana, a gente ia lá, era o culto do Espírito Santo, agora é o culto do Espírito Santo. E você ficava lá e orava e tentava falar em línguas e ficava esperando o Espírito Santo. Não existe mais espera do Espírito Santo. Por que eles tiveram que esperar o Espírito Santo aqui? Porque a promessa do Pai, a promessa do derramamento ainda não havia se cumprido. Então foi um período onde eles ficaram quietos, obedecendo em oração, até que se cumprisse a descida e a vinda do Espírito Santo. Agora, nós hoje, não precisamos esperar mais nada. O Espírito Santo já veio, já permanece conosco e no meio da igreja. Continua a leitura. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não nos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Agora é o versículo 8. Mas recebereis poder. Presta atenção. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? Para se aparecer? Quando eu estava no meio do pentecostalismo, eu quero receber poder. O poder era gritar, falar, se chacoalhar. Poder para quê? Depois saía na rua, não falava de Jesus para ninguém. Depois vivia no mundo, não queria se envolver com ninguém, porque todo mundo era pecador, todo mundo era condenado.
aquela coisa toda. Poder para quê? Que poder é esse? Para se aparecer, para alguém ser exaltado? Não, não é nada disso. Recebereis poder, presta atenção. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse poder do Espírito Santo é para quê? Para ser testemunha, testemunhar que Jesus é real, testemunhar que Jesus é vivo, que você crê em Jesus Cristo, testemunhar que Jesus Cristo é o Salvador, é o Verbo que se fez carne, ser testemunha em todo mundo. Esse é o poder que vem sobre nós, para testemunhar de Jesus. Não é poder para ficar rodando perna, gritando, rodando, rodopiando. Isso não é poder, isso é feitiçaria da carne. Agora, esse poder está em você. Você crê em Jesus Cristo de verdade? Sim ou não? Então esse poder está em você. Se você tiver a oportunidade e vai falar que você crê nele de verdade, quem ele é de verdade, vai falar. Sim ou não? Você não é convicto dentro de você que Jesus Cristo é o único caminho, que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele é o Deus verdadeiro que se humanizou, que morreu na cruz, que quitou toda a nossa dívida na cruz do Calvário? Sim. Você não tem convicção disso, então esse poder para ser testemunha. Você é uma testemunha. Esse poder que o Espírito Santo traria, que a pessoa acreditasse, fosse testemunha de verdade, de que Jesus é quem a Bíblia diz quem ele é. É esse poder. E até os confins da terra, né? Então Jesus falou: olha, agora vocês aguardem, dá um tempo em Jerusalém até que a promessa do Pai se cumpra. Então o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vocês vão ser testemunhas. Então esse poder é para testemunhar, dizer que Jesus é verdadeiro, que você crê nele, que ele é o teu Salvador, que ele ressuscitou dos mortos, que ele é o único caminho. É o poder que sincroniza tudo e exalta a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o poder. Está bem claro isso? Então, vamos ver essa promessa se cumprindo agora. Vai lá, Atos capítulo 2, né? A descida do Espírito Santo. Vamos lá, trabalhar nisso. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Espera um pouquinho, pare e pense agora. Veio o vento ou veio o som? O que está escrito na Bíblia? Então não veio vento nenhum. O que veio? Veio do céu um som, um barulho, que na mente deles parecia com um vento impetuoso. Não veio vento nenhum. Está bem claro isso? A gente cantava: vento do Espírito. Que vento do Espírito? Não veio vento nenhum. Veio um som que parecia, num dia de um grande vento, como um vento impetuoso. Mas não veio vento nenhum. Veio um som. Não está escrito aqui? Quanto que nós cantamos no Passadeus, principalmente: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós, né? Mas que vem dos quatro cantos soprar sobre nós? O Espírito Santo já está em nós, não precisa mais de vento nenhum soprando. A gente cantava tanta coisa sem sentido, porque não conhece a palavra de Deus. Então veio um som, não veio vento nenhum. Continuando. Versículo 2: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Esse som encheu a casa onde eles estavam. Apareceram distribuídas entre línguas como que de fogo, e cada uma, olha, presta atenção, não eram línguas de fogo, eram línguas. Apareceu lá uma manifestação que era semelhante a como uma língua de fogo, né? Eu lembro que a gente estava num lugar, que é na igreja que eu fazia parte, nós compramos um lugar lá em Juquitiba para fazer acampamento.
E construímos aquilo com as nossas próprias mãos. Trabalhei muito, carregando pedra, areia, terra, cabocando, andando na lama, né? Eu lembro que uma vez fizeram um amontoado de mato seco num dia de vento. E tinha um morro assim, ó. E eu subi lá naquele morro, estava um dia de vento, para tomar um ar, ver lá de cima. Daqui a pouco aquela pessoa que estava embaixo acendeu aquele fogo naquela moita de mato seco. E não viu que estava perto do morro ali. E aí o vento soprava a favor do morro. O que aconteceu? Eu estou lá em cima. Ela acendeu aquilo e foi fazer não sei o que. Daqui a pouco bateu um vento. Aquele fogo começou a se alastrar, subindo. Era uma época, acho que mês de julho, assim, seco. E foi queimando tudo. Lá em cima tinha um clarão. Então eu estava lá em cima no clarão e vendo, aí que eu entendi. Vendo aquele fogo subindo, aquilo foi pegando as árvores. Tinha árvores que faziam assim, a língua de fogo queimava ela inteira. Eu vi isso nos próprios olhos. Quando chegou no clarão, não tinha mais onde ir, parou lá, graças a Deus. Então, o que é uma língua como que de fogo? Não é língua de fogo. Está dizendo que é uma coisa parecida com fogo. O que é uma língua? Que o fogo passa e lambe assim, queima alguma coisa. Então, apareceu um ser sobrenatural onde eles estavam. Que na mente deles, eles estão tendo uma visão espiritual, mas tem que ter uma linguagem humana para falar o que eles estão vendo. Então apareceu uma coisa sobre a cabeça de cada um, parecia uma língua como que de fogo. Não era língua de fogo, era uma coisa parecida. Na linguagem humana, só para você entender o que eles estavam dizendo, era uma coisa parecida com fogo, mas não era fogo. Está claro isso na sua mente? O que aconteceu? E pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios de Espírito Santo. Está se cumprindo a promessa do Pai. Lembra que nós estamos no texto: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior vão fluir rios de água vivas. E isso ele diz com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito não havia sido dado, porque ele não havia ainda sido glorificado. Nós estamos com isso em mente. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. Quem concedia? Era o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não concedesse, eles iriam falar? Não. Está bem claro isso. Continua. Ora, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão, que possuído de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em qual língua? Qual língua? Vamos falar isso. Cada um os ouviu falar na sua própria língua materna. O que é língua materna? Língua onde você nasceu, da nação que você nasceu, língua de berço. Então essa língua materna não é língua estranha, é língua humana. Está bem claro isso? É língua humana. Tinha gente de todas as nações, diversos dialetos lá. Daqui a pouco os discípulos começaram a falar línguas que eles mesmos não entendiam, mas as linguagens que eles estavam falando, tinha alguém lá daquela nação e ele estava falando na linguagem dele. Está bem claro isso na sua mente? Então não é essas línguas, ninguém nem entende, nem sabe o que está falando. Línguas humanas aqui. Está bem claro isso? Para deletar um montão de lixo que fizeram na nossa cabeça. Vou ler de novo. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Olha lá, de todas as nações. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, e possuída de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vedes, não são porventura galileus? Por que eles perguntam que são galileus? Porque a Galileia era uma região pobre. Entendeu? Era uma região que não tinha estudiosos, era gente que vivia com poucos recursos. Da Galileia não poderia sair ninguém poliglota falando várias línguas. Mas não são todos galileus, dizendo assim, não são todos aqui daquela região pobre, daquela região que não tem gente estudada. Como é que eles estão falando em outros idiomas? Vocês estão entendendo a pergunta ou não? Vou ler de novo.
Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: não são porventura todos os galileus, todos os que aí estão falando? Como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, língua de nascimento? Então, vamos supor que tivesse um inglês lá. Pedro não sabia falar inglês, mas o Espírito Santo veio e quis falar com aquele inglês. Então Pedro falou em inglês sem saber, porque o Espírito concedeu. Mas aquele inglês que estava lá entendeu ele falar em inglês, porque era a língua de nascimento dele. Está bem claro isso na sua mente, queridos? Está bem claro isso? Está bem claro, né? Olha lá, versículo 8: como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, língua de nascimento. Ah lá, somos quem? Ó, somos partos, netos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia. Essas eram as nações da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia e das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses que eram da ilha de Creta, e os arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então o que estava acontecendo aqui? Estava se cumprindo a promessa de Jesus: fique em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder para ser minhas testemunhas. Fiquem lá. Deus vai cumprir aquela promessa lá de Joel, que derramaria do Espírito sobre toda a carne. Enquanto isso, vocês só fiquem lá esperando a promessa do Pai, não façam nada. Aí Pedro, olha o versículo 14: então Pedro se levantou com os 11, e aqui Pedro trouxe uma pregação, citou Joel se cumprindo, falou da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, né? E depois no versículo 32 e 33 ele explica: a este Jesus Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então o que Pedro fala no final da pregação? Estava se cumprindo a promessa. Jesus foi exaltado à destra de Deus, foi glorificado e derramou aquilo que eles estavam vendo, que aquilo era o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Se cumpriu. Agora o Espírito Santo veio para a terra, ele permanece aqui. Jesus se ausentou, foi para o céu, mas agora é a obra do Espírito Santo de gerar a igreja. É o Espírito Santo que está aqui na pessoa de Jesus Cristo, fazendo a obra na igreja. Está bem claro isso, meus irmãos? Sim ou não? Então Ele é que está fazendo essa obra de aperfeiçoamento do corpo de Cristo, de salvação, de conhecimento. Veio habitar no coração de todos aqueles que creem. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E isso ele disse com esse respeito ao Espírito Santo que haviam de receber quem? Aqueles que nele acreditassem. Pois até esse momento o Espírito não fora dado, ninguém era templo do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Na velha aliança ninguém era templo do Espírito Santo. Jesus foi glorificado, derramou o Espírito Santo, e todo aquele que crê nele agora tem o Espírito Santo. Não precisa mais buscar, ele já veio. Não precisa mais ter cultos de esperar alguma coisa descer. A gente orava assim: Senhor, derrama o Espírito, mas ele já foi derramado. Porque eu vou orar para Deus derramar o Espírito? Se o Espírito já foi derramado, já veio, já se cumpriu a profecia de Joel. Então tem gente ainda esperando um grande avivamento. Eles estão esperando que vai vir, o Espírito Santo vai ser derramado. Não, ele já foi derramado. Já aconteceu esse grande avivamento. Sabe qual é? Não é o derramamento do Espírito Santo, é quando as pessoas vão começar a enxergar o Evangelho,
O avivamento é avivar o Evangelho na nação brasileira e no mundo todo, largar a falsa doutrina da prosperidade, de conquistar coisa, largar esse falso evangelho terreno, todo mundo se converter a Cristo e ser avivado pela verdade do Evangelho. É isso o avivamento que eu estou esperando. Agora nós pentecostais ficamos, vai vir uma grande onda do Espírito, vai ser derramado. Não, já foi, ele já está entre nós. Está bem claro isso na sua mente, meu irmão? Está bem claro isso na mente daquele que está lá na internet, né? Está bem claro isso. Então aqui Pedro diz, isso foi o cumprimento da promessa do Pai. O Espírito Santo já foi derramado agora. Então, pastor, quer dizer que eu não preciso mais ficar esperando para receber o Espírito Santo? Não, né? Não, por quê? Nós vamos ver os versículos, porque quando eu agora recebo Jesus como único e suficiente Salvador, a promessa já se cumpriu nesse período aqui que nós lemos. O Espírito Santo já está na terra. Então, quando eu recebo Jesus como único e suficiente Salvador, o que vai acontecer comigo? Simultaneamente eu vou nascer de novo, o Espírito Santo já é me dado, simultaneamente já vem habitar dentro do meu coração. Vamos trabalhar na palavra de Deus para ver isso. Vamos lá. João, volta lá, João, nós já vimos tudo isso esse ano, vamos voltar. João capítulo 1. E eu não cria nada disso. Isso que eu estou pregando hoje, eu passei 20 anos não acreditando que seria isso, descrendo disso, achando que isso era farsa, quando era verdade. Farsa estava eu no passado, que não conhecia as Escrituras. Então João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, primeira coisa, todos quantos o receberam. Então a pessoa precisa crer em Jesus Cristo, receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A primeira coisa, hoje em dia você vê um evangelho de resultados. Vem na minha igreja que a tua vida vai mudar, vem na minha igreja que você vai trabalhar, vem na minha igreja que você vai prosperar, vem na minha igreja que... Um evangelho que prega para a pessoa vir na igreja para resolver os problemas, não prega Cristo. Então hoje as igrejas estão cheias de gente que veio atrás de carro, casa, dinheiro, prosperidade, trabalho, um montão de coisas, ungir carteiro, ungir lenço, essa feitiçaria toda, mas que não encontrou Jesus Cristo, não recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. Está cheio de gente dentro da igreja que não nasceu de novo, não tem a nova vida, a vida nova dentro do coração deles. Então o que João diz? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, qual é a condição para mim receber o Espírito Santo? Eu preciso ser filho de Deus. E que ele diz mais? Os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, quando eu recebo Jesus como o único e suficiente Salvador, creio nele de verdade, eu me torno um filho de Deus e simultaneamente o Espírito já vem para dentro de mim. Eu não preciso falar em línguas, não preciso dar glória, é direito de nascimento. O Espírito Santo é direito de nascimento. Quando uma pessoa nasce nesse mundo, uma criança, o médico dá um tapinha no bumbum dela, ela respira e começa a respirar. O ar está disponível para ela, os pulmões dela precisam de ar agora. É direito de nascimento respirar. Então quem nasceu de novo, quem creu em Cristo de verdade, é direito de nascimento do Filho de Deus, ter o Espírito habitando dentro dele, ser selado, ser habitação do Espírito dele, do Espírito Santo dentro dele. É impossível alguém nascer de novo e não ter o Espírito. Isso não tem nada a ver com o Evangelho.
Então creu em Jesus Cristo de verdade, foi salvo, nasceu de novo. O que aconteceu com essa pessoa? Não precisa mais buscar nada, não precisa ter cultos de espera, não precisa ir no culto especial da busca do Espírito Santo. Não precisa ir lá, vem aqui, dá glória, 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 glória. Parece um papagaio, glória, glória, não é? Aí vem aquele irmão, põe a mão na cabeça, começa a dar uma rodadinha, vai dando glória, irmão, vai dando glória, glória, glória. Daqui a pouco a língua enrola. Porque se você ficar falando glória, glória, glória assim, para depois você dá glória, 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 não dá mais para falar glória. Ele fala, foi batizado com o Espírito Santo. Não é nada disso, nada disso, porque não está escrito. Não está escrito isso. Então vamos lá. Você é filho de Deus, nasceu de novo. Gálatas capítulo 4. Todos esses textos vocês já estão cansados de saber. Gálatas capítulo 4. Repare bem. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, os discípulos não sabem nada dessas coisas. Paulo ainda nem havia se convertido. Pedro se achava alguma coisa, se achava melhor que todos os apóstolos. Disse, olha, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Eles não sabiam nada disso que a gente está dizendo aqui. Isso eles vieram conhecer no futuro, depois de alguns anos. Você tem que ter em mente isso. Então, Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, o que diz? Vindo, porém, a plenitude do tempo, quando o tempo se cumpre, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu sob a lei, para cumprir a lei. Mas para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Bom, e porque eu sou filho, eu recebi Jesus como único e suficiente Salvador. Eu nasci do Espírito, me tornei um filho. O poder de Deus veio sobre mim. Agora eu sou um filho. E porque sois filhos, o que Deus faz? Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. De sorte que já não és escravo. Nós não somos mais escravos. Porém, filhos, sendo filhos, somos herdeiros de Deus. Então o que Deus fez? Quando eu me tornei um filho, através da fé em Jesus Cristo, nasci de novo, Deus, o meu Pai, enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho. Quem é o Espírito de Jesus Cristo? É o Espírito Santo, que clama, Deus é meu Pai agora. Também, quando é que eu recebi o Espírito Santo? Quando eu nasci de novo, quando eu fui salvo, Deus enviou o Espírito para dentro de mim. Não tem mais que esperar nada, que buscar nada. Ele já está dentro de mim, é um direito de nascimento. Vocês entendem isso? Não está escrito ali? De sorte, olha o que ele conclui dizendo, de sorte que você agora não é mais escravo. Você não é mais escravo, você não é escravo na mão do diabo, você não é mais escravo do pecado, porque o teu pecado foi pago na cruz do Calvário. Você não está mais debaixo de condenação. Você não é mais escravo. Deus não tem filhos escravos. Quando vamos acreditar nisso? De sorte que já não és escravo, porém é filho. Sendo filho, que você é mais herdeiro. Você herda todas as coisas de Deus. E a herança de Deus não é ouro, prata, terra. Isso é herança dessa terra. As riquezas de Deus são celestiais, são mundos, são planetas, é o céu, são riquezas de uma outra dimensão que nós herdamos. Não tem nada a ver com ouro. Ouro para nós tem valor, para Deus é que nem asfalto, a rua lá é de ouro, não serve para nada. Para nós sim, aqui na terra, mas ouro para Deus, e olha que o ouro de lá é melhor que aqui, porque é um ouro transparente. Nunca vi isso. Você já viu isso? Então, lá, aqui você põe asfalto, a rua lá é ouro. É que nem asfalto, você quer 1 quilo de asfalto aí, vai ficar rico? Não. Lá ouro não tem o valor que tem aqui. Olha que o de lá é transparente. Acho que não seria bom aqui ouro transparente. Quem ia pôr uma aliança que é transparente? Já pensou no transparente? Então olhe para mim, você não é escravo, você que vai assistir esse vídeo na internet,
pelo amor de Deus. Você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Você nasceu de novo. O Espírito Santo está dentro de você. Você não precisa mais de culto de libertação. Ninguém pôr a mão na tua cabeça. Você não precisa de sexta-feira ter descarrego. Você não precisa pôr óleo na tua cabeça. Não precisa levar óleo para a tua casa. Não precisa de rosa. Isso é feitiçaria. Você precisa sair desse meio. É isso que você precisa. É isso que precisa. Não é mais escravo. Sim ou não? Efésios capítulo 1. Gozado. Olha, meus irmãos. Se eu tivesse aprendido isso no começo, teria encurtado tanta coisa. Me ensinaram tudo ao contrário. Eu passei meses e anos buscando essa coisa que nunca veio. Vocês entendem? Não? Quanto tempo perdido. Quanto tempo perdido. Estava dentro de mim o tempo todo, eu não sabia. Efésios capítulo 1, 13 em diante. Texto que você já sabe até de cor. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É lei ou é evangelho? A palavra da verdade é o Velho ou é o Novo Testamento? Olha lá. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da gente aqui, tem nada com a lei, tem nada com a velha aliança. Qual é a palavra da verdade que Paulo tem no coração e na mente que ele professa aqui escrevendo isso? A palavra da verdade é o evangelho da vossa salvação. Tendo neste evangelho também crido. Quando eu crio no evangelho, é porque eu crio em Jesus Cristo, nasci de novo, fui salvo. O que aconteceu comigo? Tendo nele também crido, olha, simultaneamente, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando eu criei em Jesus Cristo, eu tive informação de Jesus Cristo através da pregação do Evangelho. Quando eu criei, fui selado com o Espírito Santo da promessa, na hora. Não precisou falar em língua, nada disso. Falar em línguas não é selo do Espírito Santo. O selo é o próprio Espírito, não é as línguas. Selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. O que é o selo? Já dei esse exemplo 1000 vezes. Você compra um imóvel, não adianta falar é meu. Você tem que ir lá no cartório fazer a escritura de quem você está comprando, passando para o teu nome, registrar. Tem uma documentação que prove que aquela casa, aquele imóvel é teu. Se vier alguém reclamar, olha aqui, a escritura é meu, pertence a mim. O que é o selo do Espírito Santo? Ele vem para dentro de nós, ele é a escritura de Deus dentro de nós, que diz assim: o Valdeci é meu, está selado. O Walter que está lá filmando, está selado. A escritura dentro dele, ele é meu. O Júlio que está ali sentado, olha lá a escritura dentro, olha o selo, é minha propriedade, ele é meu. Está bem claro isso? E quando o diabo olha para você, ele sabe que você é de Deus, não pode fazer nada com você. Porque você tem o selo de Deus, a escritura de Deus dentro do teu coração, do teu espírito. Isso é a coisa mais fantástica que existe. Agora, o que o diabo quer que a pessoa creia? Que o Espírito Santo nunca está nela. E que ela está sempre buscando, é uma vida buscando uma coisa que está dentro dela. Que ela nunca acredite que o poder já está dentro dela, está sempre fora. Ela tem que buscar e dar glória, buscar e dar glória, a vida inteira. A igreja faz até culto de busca do Espírito Santo. Uma pessoa de 30 anos dentro da igreja está numa quarta-feira. Espírito Santo, buscando uma coisa que está dentro dela. Porque não conhece a Escritura, não crê na Escritura. O Espírito Santo não é alguém que me descontrola, me entorta. Estou cheio de poder, estou cheio de poder. Né? Parece aquela dança do caranguejo, né? O caranguejo vai para trás assim. Você já viu gente cheio de poder dançando a dança do caranguejo, não? Que Espírito Santo nada. Isso é feitiçaria da carne. Feitiçaria da carne, né? Canela de fogo, sapato de fogo. Mostra no Novo Testamento se existe sapato de fogo. Entrou sapato de fogo no pé. Começou, o cara começa.
sapato de fogo, se controlou, canela de fogo. Onde está escrito isso na palavra de Deus? Isso é feitiçaria, é pentecostumba. Pentecostumba, é isso que é, meu irmão. É isso que é. A pessoa fica, que nem uma galinha. Você já viu isso? Pelo amor de Deus, isso é Espírito Santo. Estou até suado, estou no fogo aqui, ó, suado. Como é bom ser livre dessas coisas, já não é? Ah, Senhor, como é bom ser livre. Dá para lá todo esse engano aí. Fomos selados com o Espírito Santo. Então dentro de nós o Espírito Santo está, sentindo-nos sentindo. Ele vai me tornar mais sóbrio, ele vai me tornar mais paciente, ele vai me abrir o entendimento com as Escrituras, ele vai fazer eu olhar para Jesus, adorá-lo, querer Ele mais, ter sede de Jesus Cristo, reconhecê-lo como único Salvador, a única porta. Ele vai me libertar do sal grosso, da farinha da panela, dos envelopes ungidos, dos lencinhos, do suor das pessoas, desse monte de parafernália que engana a mente das pessoas. Me liberta de tudo isso. E exalta Jesus, aponta para Jesus. Ele é o penhor, e Ele é a garantia de que tudo que Cristo prometeu para nós vai se cumprir, tudo. Ele é o penhor de Deus dentro de nós. Se Deus prometeu tudo para nós, Ele vai cumprir, é a garantia que vai cumprir. Vamos lá, João, volta para João, deixa eu correr um pouquinho agora. João capítulo 16. Antes do Espírito ser derramado, Jesus explicou muito sobre o que Ele faria. Então vamos lá, João 16, 7 em diante. Olha lá, isso aqui você pode me dar uma aula, você já aprendeu muito isso. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então até aqui a promessa não havia se cumprido. Não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não acreditam em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha aqui, já está julgado. Então o que ele vai fazer? Convence o mundo, o coração, a pessoa do pecado. Eu não tenho poder de convencer ninguém. Você não tem poder. Mas quando o Espírito Santo opera num coração, ele convence. Aquela pessoa que era fechada contra Deus, não acreditava no Evangelho, era tudo estranho, religiosa, sei lá o que fosse. O Espírito Santo às vezes levou 5, 10, 15 anos para convencer essa pessoa, de tão petrificada que ela era por dentro. Pense que o convencimento do Espírito Santo é 1 minuto. O Espírito Santo nesse momento está trabalhando em centenas de milhares e milhões de vidas no mundo todo. Elas estão tão endurecidas, elas são religiosas, elas estão tão cegas. O Espírito Santo com uma paciência está trabalhando um dia de cada vez, um ano de cada vez. Lá na frente vai se concluir esse convencimento. É que nem uma obra. Você começa uma casa fazendo a fundação, depois vai fazer aquilo, tem que secar, depois vai levantando as paredes, e leva um tempo a construção. Pense que o convencimento do Espírito Santo é em um dia, pronto, me convence. Não. Você sabe que o Espírito Santo, antes de você encontrar Jesus, trabalhou na tua vida há anos. Às vezes você estava dentro da macumba, e lá ia criar situações que você ia abrir os olhos e ver que aquilo ia fazer mal para você, e fez mal para um monte de gente. Você nem sabia que ia encontrar Deus. Mas tudo aquilo ele foi trabalhando, e um dia você encontrou Deus. Às vezes ele trabalhou 10 anos na tua vida para você chegar lá na frente de encontrar Jesus. Então, Ele é que convence, Ele que faz a pessoa entender, que tira o tampão, que tira o véu. É Ele, você entende isso? Olha, se você parar hoje, olhar para trás, olha quanto véu Ele tirou da tua mente, olha bem,
Olha de onde você veio, o que você cria. Olha bem o que você fez. Quantas besteiras você fez em nome da fé. Quantas atitudes você teve. Fazia por fazer, não tinha nem entendimento. E Deus tirou todo esse, o Espírito Santo te convenceu, tirou tudo isso da tua mente. Da minha mente foram toneladas de coisas. Ele é que convence. Por isso, meu irmão, a obra de Deus é Deus quem faz. Nós só precisamos falar, ser uma voz, o resto é com Deus. Você pode organizar um mundo de coisas, fazer um mundo de congresso, você pode fazer tudo isso, atrair um monte de crente que corre atrás disso e gosta disso. E ninguém ser convencido ali. Porque quem organizou e pregou, nem ele é convencido. Vocês entendem ou não? Por isso, antigamente me preocupava, preciso ganhar isso, ganhar almas. Hoje, só me preocupo em falar. Quem vai fazer a obra do convencimento é o Espírito Santo. Então ninguém vai encontrar Jesus se pelo Espírito não for convencido. Tá bem? Não é o seu esforço, a sua briga, o quanto você fala não, o quanto você fala sim, não é discussão, não é, não, eu vou lá numa campanha pôr o nome dele no envelope consagrado, lá pôr R$100 de oferta, Deus arranca. Não vai. Essas campanhas que põem o nome de pessoas em envelope, dá dinheiro na igreja, para libertar alguém da família, é pura enganação. Não vai acontecer nada. Se o Espírito não convencer, nada vai acontecer. É Ele que convence. Está bem claro isso? Está bem claro ou não? Então, não condene as pessoas, não critique as pessoas, não fica dizendo, não vai para a igreja. Não, deleta essa mentalidade religiosa da tua cabeça. Não fica condenando ninguém. Às vezes alguém dentro da igreja mesmo é novo, não entendeu certas coisas, você percebe que ele não entendeu. Não condene ele não. Ele está sendo convencido, está bem claro, nem julgue, solta ele, deixa ele solto. Porque o Espírito Santo vai levar ele ao convencimento, vai tirar o véu da mente dele. Por isso que temos que ter paciência um com o outro, nada de controlar a vida de ninguém, cada um é livre, quer vir na igreja vem, não quer vir não vem, se acha que tem que faltar o domingo, falta. Ninguém é escravo da igreja. Porque é Deus que convence. Uma pessoa vir todos os domingos com coragem, nunca faltar, é porque dentro dela a obra foi feita. Se aquela pessoa vem só uma vez por mês, qualquer bolinho de domingo à tarde tirada da igreja, porque ainda ela está fechada para muita coisa. A mente dela não entendeu, né? Você entendeu não? Por que não faz aniversário no sábado, tem que fazer no domingo? Faz no sábado. Aí convida todo mundo da igreja, um monte de gente vai tudo lá, domingo, aniversário. Estou brincando, tá? Sessão livre, até para fazer de domingo. Mas é melhor no sábado. Só mais um pouquinho, queridos, só mais 10 minutinhos, vocês aguentam ou não? Só mais 5. João capítulo 15, volta aí, João 15, versículo 26. Quando porém vier o Consolador, porque não tinha vindo ainda, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que lhe procede, que dele procede, presta atenção na obra do Espírito Santo, este dará testemunho de mim. Então qual o foco principal da obra do Espírito Santo? Ele testemunha de Jesus, ele aponta tudo para Jesus, tudo que o Espírito Santo faz, não é em favor dele, não é direcionado para ele, é sempre testemunhar de Jesus Cristo, é sempre fazer a pessoa olhar para Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, olhar para Jesus Cristo, e crer em Jesus Cristo, se submeter a Jesus Cristo, é sempre. Por isso que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cristocêntrica, centralizada tudo na pessoa de Jesus Cristo. Ele dará o quê? Testemunho de mim, tudo o Espírito Santo vai apontar para Jesus. Presta atenção, tudo direcionado para Jesus. Mais rápido, João, nós lemos 15, né? João 16, 14. O que ele vai fazer? Ele, João 16, 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então, o que o Espírito Santo vai fazer a respeito de Jesus? Ele vai glorificar Jesus. Então, quando você vê um líder de uma igreja se achando grande, ele é o milagreiro, ele é o bom,
Ele é isso, ele é o cabeça, ele é a cobertura da igreja. Ele está sendo glorificado. Não é o Espírito Santo, é ele.